Gente, então, já iniciando as discussões, primeiramente a gente fez uma apresentação. Ela é uma apresentação que está estruturada, mas que ela pressupõe que as pessoas vão intervir, vão dialogar, e são propostas. Tá? Algumas propostas que a gente está pensando de como discutir os subcomitês, planejamento, com esse tanto de coisa que está acontecendo, plano diretor, projetos, até junho de 2013. Estabelecer um planejamento aí de um ano. Né? E, a partir disso, a gente vai discutindo também as outras possibilidades. Então, na nossa discussão aqui, só para a gente poder estruturar, a gente vai ter 3 momentos. Assim. O primeiro deles, que é a resposta às demandas do encontro de subcomitês. Tá? A gente agrupou as demandas daquela carta que a gente leu no último dia lá do encontro e tal. A gente fez um agrupamento dela, pensando em formas que poderiam dar respostas mais pontuais, mais diretas. Tá? Se quiser fazer alguma alteração ou consideração, todo mundo, por favor, fique à vontade. O planejamento de ações até junho de 2013, a gente discutiu com a equipe de mobilização e a presidência do Comitê do Vélez, formas da gente pensar um planejamento comum com todos os subcomitês. Tá? Então, vem também, novamente, propostas. E depois, os projetos e ações específicas que estão em andamento e que vão se iniciar nas subbacias, né? Principalmente a partir dessa discussão dos projetos com subcomitês e etc. Pode passar, Daniel. Então, pegando o primeiro daqueles itens lá, resposta às demandas apresentadas no encontro de subcomitês. A gente estruturou as demandas, foram lá 22 itens, né, que a gente numerou no encontro, mas a gente estruturou todos, entendendo que eles atendem principalmente aqui 3 itens. O primeiro deles, qualificação e formação para conselheiros e participantes dos subcomitês, envolvimento dos subcomitês na plenária e reuniões de Câmara Técnicas do Comitê do Rio das Velhas, e estrutura e assessoria técnica especializada. Pensando de uma forma global, várias daquelas demandas que foram apresentadas, elas se encaixariam dentro desses 3 itens. Assim, tá? Tem algumas outras coisas que eram mais específicas, por exemplo, pensar o planejamento do Arrudas e do Onça, que deveria ser mais específico, mas eu acho que mas a gente discutindo, são coisas que são mais dinâmicas internas de cada subcomitê. Aqui é principalmente a proposta, a gente dar resposta para os subcomitês a partir do Comitê do Vélez, desses itens que eu acho que a gente já consegue ter uma aproximação maior e realmente planejar nossas ações. Pode passar. Então, primeira coisa, qualificação e formação para os conselheiros e participantes. A gente, no último ano, acho que a gente teve uma sucessão de experiências aí que foram muito interessantes, né, com vários subcomitês. Né? A gente teve seminário integrado de meio ambiente na Bacia do Jequitibá, a gente teve palestras na Bacia do Bicudo, teve discussões interessantíssimas na Bacia do Onça, parcerias, pensando nos projetos. E pensando nessas experiências que já foi tida em alguns subcomitês, que a gente chegou nessas propostas. Então, a primeira delas, que a gente tem que contextualizar, a gente já está discutindo já tem algum tempo, que o plano diretor do Comitê do Rio das Velhas vai ser discutido com mais calma no segundo tempo da reunião, na parte da tarde, mas ele já está em vias de contratação, né? Ele está finalizando o termo de referência para iniciar a contratação. E o plano diretor, a metodologia dele foi apresentada, foi que todos os subcomitês, todas as unidades territoriais, nós teremos lá, dentro delas, consultas, discussões juntos com os subcomitês, para decidir o que é prioridade, o que deve ser feito, fazer um confrontamento entre o olhar das pessoas que estão lá e do planejamento que vai ser dado pelos modelos hidrológicos, etc. Então, uma das demandas que a gente acha que seria coerente a gente está propondo de realizar com os subcomitês, pensando agora o segundo semestre, principalmente, seria esse com os subcomitês e conselheiros também do Comitê do Vélez, obviamente, o mini-curso sobre Plano Diretor de Recursos Hídricos. Aqui a gente chamou de mini-curso, porque a gente ainda está finalizando a proposta dela e o tempo. Obrigado, Denis. A proposta é que seja realizado no segundo semestre, em cada subcomitê da bacia. Uma pessoa que vai discutir, junto com o subcomitê, o que é regionalização de vazão, o que é vazão mínima de... Como é que é? Vazão mínima de longo termo. Tudo isso, acho que é importante para a gente conseguir entender, quando vier o parecer técnico, que vier as discussões, para a gente conseguir dialogar mesmo, né? Não se ficar perdendo só nos termos técnicos. Aí, para isso aqui, o que a gente está pedindo à equipe de mobilização, junto com o Comitê do Vélez? Que se defina data, se defina local e se defina umas prioridades para serem discutidas aqui. A gente vai ter um grande escopo, mas a gente vai discutindo localmente também alguns enfoques.
Mas isso a gente está pedindo que entre no planejamento dos subcomitês. A gente vai entrar mais na frente lá. Tá? E é uma coisa que sempre foi aberta, assim, né, muito orgânica, muitos subcomitês demandaram, alguns não diretamente, mas é principalmente pensando organização de cursos, palestras e seminários. É permitir agora, de maneira mais oficializada, que todos os subcomitês façam essa demanda, pensando nesse horizonte de tempo aí até junho do ano que vem. É uma demanda que ela é recorrente, várias pessoas, em vários subcomitês sempre aparece, a gente precisava fazer um curso sobre isso, precisava fazer uma palestra sobre aquilo, e que a gente hoje, a equipe de mobilização do Comitê do Vélez, tem total capacidade de organizar uma demanda como essa. Então, a intenção é que vocês façam uso positivo da gente, né? Então, para que, depois nós vamos entrar lá no planejamento direto, mas principalmente que cada subcomitê, até junho de 2013, preparasse, desse diretrizes para um curso, uma palestra ou um seminário. Pelo menos um. Não quer dizer que tem que ser só um, não. Mas que todos dessem esses encaminhamentos sobre temas que são regionais e que têm importância lá local. Está dando um pouco de problema. Volta rapidinho, Daniel. Obviamente, o recorte para essas palestras elas têm que ser relacionadas aos recursos hídricos, e ele tem que ser trabalhado com conselheiros e participantes. Então, vamos convidar outras pessoas também. Tem gente que participa, não necessariamente como conselheiro, que está sempre ajudando, mas também chamar outras pessoas de dentro da bacia, para dar isso que a gente sempre discutiu, que é a capilaridade do subcomitê, reconhecimento, junto com as outras instituições. Então, aí é um pouco um dever de casa, né? Cada subcomitê tentar organizar esse evento até junho de 2013. Pode passar, por favor. Uma forma que a gente já tinha experimentado também nesse último ano, que deu resultados bastante interessantes, assim, foi pensar apresentações dos subcomitês junto à plenária do Comitê do Vélez. A gente teve a experiência do Ribeirão do Onça, que apresentou, e eu acho que ela foi bem interessante, né? O professor Tarcísio apresentou a demanda, principalmente lá nas discussões lá do Baixo Onça. Acho que deu para o comitê perceber realmente aquelas relações de fragilidade lá, como que é muito mais séria a discussão. Mas a gente, discutindo até com o Rogério, isso já estava vindo, né, de ter um momento dos subcomitês dentro da plenária do Vélez, mas agora de forma mais oficializada, né, Rogério, ter 2 apresentações de subcomitês por reunião do Vélez, apresentações de 10 minutos. Principalmente, depois a gente vai mostrar lá, a gente está fazendo a proposta de visitas técnicas e relatórios técnicos por subbacia, principalmente para discutir essas demandas bem fundamentadas, bem argumentadas, e que, para isso, o subcomitê pode fazer uso da equipe de mobilização, pode requerer. A gente já tem disponibilidade de transporte, tem disponibilidade de técnico, então a gente tem que afinar isso no nosso planejamento. Pode passar, Daniel. E o terceiro item, que é a estrutura e assessoria técnica especializada, que foi outro item que também foi muito debatido, né, na última reunião. Várias pessoas falaram lá que realmente a estrutura ela aumentou consideravelmente, mas que tinha que se pensar formas de realmente sistematizar isso, ficar acessível e assim vai. A primeira coisa, que é uma proposta que ela já está em andamento, né, que é a equipe de mobilização do Comitê do Rio das Velhas. O Rogério pediu aqui que a gente se levantasse, mas hoje tem 8 pessoas contratadas, mais 3 para mobilização direta com as pessoas, de assessoria técnica, assim vai. E tem também mais 3 pessoas lá que estão de apoio a essa equipe. Tem disponibilidade de uma sede, todos estão convidados para conhecer já, né? Foi inaugurada há pouquinho tempo, mas o pessoal do Arruda já faz reuniões lá, as câmaras técnicas já estão sendo na sede. E que a proposta é que a gente faça mais uso mesmo dos subcomitês junto à equipe de mobilização. A gente está aí para isso mesmo, né? Então, uma outra coisa que foi apresentada, foi discutida, seria essa ideia de demanda específica e projeto. Então, a equipe ela tem um caráter transdisciplinar, tem biólogos, geógrafos, gestores, e assim vai, mas tem algumas demandas que elas podem ser muito específicas, né, do subcomitê. Pode ser sobre uma questão que ela é, por si, específica, e a equipe não vai conseguir contemplar ela diretamente. Pensando, a gente lá discutindo, possibilidades para isso seriam, principalmente, a gente pensar os projetos que estão em andamento, junto com os subcomitês, que eu acho que eles já dão um respaldo muito interessante. Então, a demanda que era de discussão de nascentes na bacia do
Arrudas, eu acho que ela conseguiu ter uma qualificação muito boa a partir do projeto que está em desenvolvimento. E hoje nós temos técnicos especializados em nascentes contratados pelo Comitê do Vélez para atender esse projeto. Então, é uma forma de poder discutir essas demandas específicas. E outras que possam ser ainda mais específicas ou que não sejam contempladas, aí a gente tem que pensar formas do subcomitê formalizar essa demanda para a gente conseguir ver as possibilidades junto com o Comitê do Vélez, ok? Que pode ser uma contratação de um projeto específico, etc. Mas isso tudo dentro daqueles nortes lá que a gente já teve da deliberação de projetos, dessa dinâmica, ok? E o terceiro item, o apoio para transporte, que foi outra coisa que foi muito discutida também, é muito forte, principalmente nos subcomitês maiores, mais para a parte baixa do Vélez, que tem uma dificuldade de trânsito muito grande, assim, né, de um ponto a outro. Tem gente que, para chegar em reunião, demora 5 horas saindo do ponto até chegar. Então, uma das possibilidades que já está em andamento é que o Comitê do Vélez ele tem hoje um carro que está também disponível, a gente tem sempre tentando apoiar nessa logística, e também existe a possibilidade, principalmente pensando em visitas técnicas, que acontece muito com as câmaras técnicas do Vélez e tal, de um aluguel de um carro específico, que pode ser uma van e assim vai. Mas isso, principalmente, pensando no apoio para esses eventos, pensando para... E é necessário planejamento pelos subcomitês, né? A gente tem que conseguir pensar essas ações com tempo maior para a gente fazer todos os trâmites administrativos e logísticos para poder viabilizar isso. Né? Gente, alguma dúvida, sim? Eu estou falando muito, né? Está todo mundo... Isso, essa primeira parte, a gente tinha colocado, ela é resposta a essas demandas que foram apresentadas pelo encontro de subcomitês. A gente entendeu aqui, a gente revisou várias vezes, né, Derras? E achamos que estavam tudo contemplado. Tem aqui, acho que, várias pessoas que estavam lá, se quiserem acrescentar ou modificar, etc., está à disposição. Mas a principal dela era dar essa resposta, né, dessa primeira parte. Falar assim, olha, então, o que a gente consegue fazer a partir do que foi demandado? Né? Então, eu acho que aí já tem uma interferência legal. Vou trocar o microfone. Está dando uns chiados. Oi? Então, mas cadê o outro? Aqui onde eu vou, ele vai fazendo barulho. Tá, vamos indo enquanto... Vamos indo enquanto isso, estava com a Daiane. Aqui, ó. Obrigado. Então, melhor. Então, pensando aqui... Nossa, mais alto. Pensando aqui o planejamento para 2013. A gente está botando um horizonte de planejamento de 1 ano, que vai coincidir com o mandato de muitos dos subcomitês, vai coincidir com o mandato do Comitê do Vélez, e eu acho que é um horizonte de planejamento que ele é realista, né? A gente pensar 1 ano, a gente consegue planejar, efetivar e avaliar, daqui a 12 meses, as ações que nós estamos projetando. A primeira proposta, a gente já falou inicialmente, que é esse mini... Pode voltar, por favor. Que é esse mini curso do plano diretor. Então, a gente já está pensando aqui as formas de organização, nós já estamos colocando aqui uma proposta de data, para casa, viu, Cecília, para os subcomitês aqui. Está para discussão, viu, gente? Não é imposição, não. A Cecília é mãe, né? Então pode falar. Né? Tem várias mães. Mas, e aqui nós estamos propondo que definição de data para a realização desse minicurso com os subcomitês, 15 de agosto. De onde que a gente tirou a data de 15 de agosto? A gente imaginou que julho não é uma data muito propícia para poder discutir planejamento e que a gente tem que conseguir definir essa data o quanto antes, porque aí, no final, a gente está falando de 14 minicursos. E isso precisa de uma logística considerável para ser efetivado. Então, que já fica aqui a definição para todos os subcomitês e tal, se alguém achar que não é possível, a gente pode discutir, vamos chegar num consenso. Mas eu acho que é legal para a equipe, já que a gente vai ter que fazer essa logística de 14 eventos, a gente já ter essas datas o quanto antes, para a gente poder pensar como trabalhar isso junto com os subcomitês. Da mesma forma, a gente está propondo aqui, isso pode ser definido com os subcomitês através de uma câmara de trabalho que tem, por exemplo, o Arrudas, ele tem um grupo de planejamento e projetos, assim como o ONSA, o Jequitibá também, assim vai. Ou ele pode ser definido numa reunião plenária, etc. O subcomitê pensa essas formas de poder pensar esse planejamento e incorporar, tá? E formalizar junto com a gente. A realização da visita técnicas nas subbacias,
A gente propôs aqui que as visitas sejam realizadas de agosto de 2012 a abril de 2013. Abril de 2013, por quê? Porque, se a gente está falando no horizonte de planejamento até junho, a gente tem que conseguir fazer essas datas aí para caber em todos os 14 subcomitês, né, nesse período aí até a última plenária do Vélez, e principalmente porque uma visita técnica ela demanda uma elaboração, ela demanda alguns encaminhamentos que, dependendo da visita, pode ultrapassar aí até um mês, e assim vai, né? Quem que vai ser responsável pela elaboração desse relatório técnico? A equipe de mobilização, junto com os subcomitês, né? Não é, a equipe não vai fazer nada sozinho. A proposta não é essa, né? E que a visita conte com a participação dos 3 setores, de todas as pessoas que estão envolvidas nessa discussão. Oi. Os subcomitês que já têm uma visita técnica que foi feita, aí a gente não teve a oportunidade de apresentar, pode entrar como uma visita já concluída aí ou teria que se fazer outra? Então, a possibilidade que a gente não tinha discutido ainda, né? Mas, por exemplo, Ribeirão da Mata que fez a visita em 11 ex, né? Então, eu acho que é a questão de sistematizar e apresentar também. Se a gente conseguir fazer uma segunda, a gente vai pensando nessas formas. A ideia é criar esse diálogo, respondendo àquela demanda do subcomitê estar dentro do comitê do Vélez, né, participar do cotidiano do comitê, em todas as reuniões do Vélez você ter essa apresentação. No dia da apresentação do Tarcísio, lá vários conselheiros falaram assim, nossa, mas eu não tinha noção que o Isidoro estava daquele jeito. Entendeu? Então, acho que aí é a possibilidade dos subcomitês trazerem essa realidade local para dentro do comitê do Vélez e para os conselheiros, eu acho que é fundamental. É porque a visita técnica do ONSA foi feita com a comissão técnica do Vélez. Então, por exemplo, nós queremos fazer com o subcomitê, com os conselheiros, que a maioria não conhecem, conhece pela apresentação. Mas eu acho que seria bom a gente participar, fazer uma com os subcomitês. No caso da visita técnica do Ribeirão da Mata, nós fizemos as visitas ETS, levantando a realidade do saneamento da bacia, que está atrasado, e que foi realizado um relatório entregue à Copasa, assinado, e à SEMAD, ao secretário, ao projeto Manuelzão, a meta 2014, mas que não chegou a ser apresentado. Então, não só a possibilidade de já ser uma apresentação próxima, na próxima reunião do Vélez, que eu acho que é importante que as pessoas conheçam a realidade dessa questão de saneamento. O aparentemente solucionado, de repente, está pelos caminhos, né? Então, acho que a gente já tem uma definição, né? Eu acho que essa apresentação, então, do Ribeirão da Mata, já que ela já está sistematizada, ela já pode ser pensada para o próximo encontro do Comitê do Vélez, né? E aí a gente vai pensando, os subcomitês demandarem, apresentarem até essas disponibilidades de data, como que eles estão querendo fazer mesmo, qual que seria o tema, onde que ele está querendo buscar essas informações, para a gente poder se organizar e se preparar para fazer uma visita realmente propositiva, né? E aqui o terceiro item, curso, palestra, seminário, a gente não sabe que nome dá para isso, né? Mas seria uma forma lá do subcomitê chamar pessoas da bacia para debater um tema comum. A gente teve uma experiência bem legal, que foi do Bicudo, que foi chamar o Luciano Cordoval, que está lá da Embrapa, em Sete Lagoas, para discutir barraginhas lá no Bicudo. Então, o comitê ele tem esse poder de articulação interessante, e a gente tem que fazer uso dele, né? Então, vamos pensar essas formas desses cursos, que é capacitação para todo mundo. A gente falou não quer dizer que tem que ser mas se a gente conseguir planejar essas ações, efetivamente, que a dinâmica da equipe lá, todo mundo conhece, assim, é bem corrido, né? Tudo muito rápido. Mas, se a gente conseguir, a ideia é a gente fazer esse planejamento de 1 ano, para a gente conseguir chegar daqui a 1 ano e fazer a avaliação, né, de todas essas ações que foram propostas. Pode passar, Dani. Tá. Tentando só normatizar, assim, minimamente, não é um padrão fechado, mas é pensando o que a gente poderia pensar de uma forma para esses relatórios de visitas técnicas. Não surgiram do nada também, não. O relatório do Ribeirão do Onça está num formato bem parecido com esse. O do Ribeirão da Mata também. Então, que seria um conteúdo mínimo no qual a gente destacasse participantes. Quem que participou da visita? Né? Quais os conselheiros que foram, que as pessoas que estiveram ali contribuindo, né, com esse debate. E descrição da área visitada, impactos percebidos, e assim vai. E, principalmente, inverter também um pouco a mão,
discutir propostas de ações. E propostas de ações que ela não fique só para o outro, não, né? Então, a gente pensa propostas de ações no qual a gente discute o que é a ação que seria encaminhamento, possibilidade pelo Comitê do Vélez. Agora, o que é ação e encaminhamento, também possibilidade pelo subcomitê. O que ele pode fazer para ajudar na solução daquele problema? Ele e as entidades que fazem parte do subcomitê, né? E também o que seria propostas de ação de outras entidades. O que compete, por exemplo, à Copasa? O que competiria ou seria discutido junto com a Emater ou com a Embrapa, assim, sucessivamente. Qual que é a ideia disso? Se a gente termina uma visita técnica, dando atribuições, dando para casas, a gente consegue, no comitê, se organizar para viabilizar isso, de forma bem organizada mesmo, e dar os encadeamentos. Um exemplo que foi bem interessante foi a visita técnica que foi realizada no Caeté-Sabará, por exemplo, que se fez uma visita, se fez um relatório técnico do lançamento de esgotos nos cursos d'água em Caeté e em Sabará. O formato era bem parecido. E do relatório se deu os encaminhamentos, né? O subcomitê elaborou o ofício, encaminhou para o Ministério Público, assim sucessivamente. Conclusão, encaminhamento e anexos, se existir. Ok? Eu achei que todo mundo ia brigar nessa parte, ninguém? Não? Está todo mundo tranquilo, né? Vamos ver se vai continuar assim. Não é? Eu quero ver se vai todo mundo ficar tranquilo até o final, vamos ver. 3, projetos de ações específicas nas subbacias. Aí aqui que vem a discussão. A gente tem hoje, 3 projetos que já estão em andamento, contratados diretamente. A gente tem o projeto do Arrudas e do Onça, que a gente vai ter uma apresentação bem rapidinha daqui a pouco. A gente tem o projeto do Ribeirão da Mata, que foi elaborado naquelas oficinas, junto com o mesmo modelo todos, e o projeto do Taquaraçu, que foi um modelo de contratação diferenciado. Contudo, na discussão, a gente teve uma primeira leva de projetos que fizeram 4, né, com 5 subcomitês, 4 projetos, e a gente teve uma segunda leva que fez 6 projetos com 6 subcomitês, né? Da mesma forma, a gente recebeu, através da deliberação 06, lá, várias demandas de saneamento. E o Comitê do Vélez, junto com a equipe de mobilização, junto com a presidência e junto com a GBPX Viva, a gente tentou chegar num cronograma para poder discutir esses projetos. Mas como e a Câmara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle. Mas como esse assunto ele é um pouquinho mais espinhoso, eu vou passar a palavra para o Rogério, que aí ele pode fazer bem os quadros do projeto. Quadros, mas eu não distribuí ainda não. Distribui aí, então, pronto. É uma coisa importante, gente, o Rodrigo falou dos projetos, inicialmente eu vou falar dos projetos hidroambientais. São aqueles 4 primeiros projetos que envolviam 5 subcomitês. Então, foi a primeira etapa de projetos. Depois a gente tem uma segunda etapa, que foram mais 6, né? Então, a primeira etapa pegou o Arrudas e o Onça, que é o projeto de nascentes, o Ribeirão da Mata, que é o projeto dos córregos em curso d'água, valorização dos cursos d'água que ainda estão em leito natural, né? O Taquaraçu e o Jequitibá. Bom, então foram contratados, está lá, em execução o Arrudas, o Onça e o Ribeirão da Mata. Já estão em execução o projeto. Ele se falou aqui do Taquaraçu, que teve uma contratação diferenciada, né, Dona Ivana? E o que quer dizer isso? Estou falando assim, porque contratou, na avaliação do projeto pela agência, a gente, junto conosco, assim, por que já não define quais áreas vão ser recuperadas, a quantidade de material, quantidade de horas, para poder já contratar a execução? Então, quando ele fala uma contratação diferenciada do Taquaraçu, é que contratou uma pessoa específica, né, que é a Mariana Morales, que foi contratada para poder ir lá fazer o levantamento de campo. Só para isso. Ela vai lá fazer o levantamento, cadastrou os proprietários rurais que aderiram ao projeto, e ela vai fazer o levantamento de tudo que tem que ser feito para poder facilitar a licitação. Então, é um tipo diferente, que os 2 primeiros eles vão gerar um segundo projeto de execução. O Taquaraçu não. Contratou uma pessoa para fazer em tempo curto, com ação bem específica para poder contratar aquilo. Então, foi uma forma, isso foi uma avaliação que a gente fez a partir dos 2 primeiros.
Por que a gente não aprimora isso ou modifica a forma de contratar? Tá vendo? Então, nós estamos com a roda, né, assim, o bonde andando, mas assim, vamos fazer uma avaliação e fazer uma proposta diferenciada da maneira de contratar, porque aí nós vamos ganhar tempo, economizar recurso, então a gente foca naquilo, e aí isso já está repercutindo nos outros até. Tipo assim, no bicudo que foi citado aqui, o pessoal já está pegando, já está assim, já fazendo um pré-cadastramento dos proprietários, que já estão aderindo. E não a gente contratar uma empresa que não conhece a região, para sair lá fazendo o cadastramento, a empresa já não conhece. Então, você tem que gastar todo um tempo para repassar aquilo para a empresa de uma região que ela nunca foi, às vezes. Então, o que acontece? O próprio subcomitê já está fazendo um pouco esse cadastramento. Então, nós já estamos aproveitando do conhecimento local para poder já aprimorar o detalhamento da contratação. Porque a parte técnica da agência falou assim, olha, como é que eu vou contratar algo que eu não sei o que eu vou fazer? Eu vou colocar lá assim, tantos metros de cerca? Pode até fazer, mas tem algumas coisas que você tem que ir lá no local e fazer um levantamento mais específico. Porque senão, quando você contratar a empresa, meuzinho, eu fui contratado para fazer uma coisa, mas não está especificado. É nesse sentido. Por isso que tem aquele tipo de agora, uma nova maneira, né, que a gente achou. E isso está repercutindo nos outros. Bom, que é o caso do Jequitibá, que a gente já fez uma negociação para poder já ter um termo de referência menor, específico, para contratar essa empresa ou essa pessoa, só para fazer esse levantamento, e aí depois você contrata a empresa executora. Ou empresa, ou entidade também, poderia ser associação de produtores rurais também, que é uma outra discussão que a gente está fazendo. Quem é que pode fazer as ações? Né? É só a empresa ou a associação dos produtores rurais daquela região? Eles não poderiam ganhar a licitação e ser contratados? Eles já estão lá mesmo. Né? Tá vendo? Então, isso é uma coisa para a gente avançar. Nós estamos discutindo isso, né? em função da experiência dos primeiros projetos. Então a gente começou, quem saiu na frente já está ajudando os que ficaram um pouco para trás, né? Que coisa. Então, essa é a primeira observação. Segunda observação, né? Nós, presidência, equipe de mobilização, a turma que está lá na frente, junto com os subcomitês, estão sendo cobrados. E aí? E meu projeto? Rogério, você me prometeu o projeto e o projeto não sai, o que está acontecendo? Está me enrolando? Quer dizer, a pressão é boa, ela ajuda a gente a movimentar, né? E justificada, porque teve projetos que foi em março de 2011, outros, sabe? Então, nós estamos hoje, fizemos um esforço concentrado, junto com a diretoria da agência, numa reunião da CTPC, e trouxemos esses 3 quadros para poder a gente estabelecer um cronograma, junto com a agência. A agência apresenta, olha, no mês, aquilo ali são as publicações, o que está colocado lá é a publicação dos atos convocatórios. Ato convocatório é a licitação, o edital de licitação, é uma terminologia da agência. Então, combinamos, então é uma coisa combinada, para poder, no mês tal, o Ribeirão Jequitibá lá, o projeto está... O que eu chamei de primeiro ato convocatório é por causa dessa mudança. Então, um projeto, em vez de ter um ato convocatório, ele foi dividido nesse primeiro ato mais específico, e o segundo já é para execução. Ok? Todo mundo pegou isso aí? Tem alguma dúvida? Então, assim, você tem um ato convocatório específico para contratar a execução, para facilitar a contratação da execução. Né? E não se contratar uma empresa, ficar um ano para depois você ter as condições de contratar a execução. A empresa fica fazendo diagnóstico, vai lá fazer levantamento, faz mobilização, faz comunicação. Outra coisa que a gente chegou à conclusão que é melhor fazer, a mobilização e a comunicação vai ficar mais com a equipe de mobilização. A empresa vai ser contratada para aquilo que ela sabe fazer. Porque a gente chegou à conclusão que é a melhor maneira. Assim, se tem uma equipe de mobilização que já roda, já conhece as pessoas, conhece os subcomitês, ela é a melhor equipe para poder fazer a mobilização e a comunicação. E que é reconhecida e tudo mais. Então, vão deixar para as empresas e entidades fazer a coisa específica, a competência dela. E a competência nossa, comunicação e mobilização, é a equipe nossa. Né? Então, ficou estruturado dessa maneira. E aí, na última reunião da Câmara Técnica de Projetos,
que a Câmara de Técnicos recebe esse material e encaminha para o plenário. O material que é os projetos, as demandas. A Peixe Vivo fez uma avaliação dos projetos de saneamento, que a deliberação de saneamento ela estabeleceu regras de pontuação. Se você tiver 10 projetos, qual que vai ser o primeiro, qual que vai ser o segundo? Tem regra de pontuação, que leva em conta IDH, né, Índice de Desenvolvimento Humano, leva em conta se o município tem conselhos participativos, se o município tem CODEMA funcionando, se tem conselho de saúde, alguns conselhos de planejamento urbano, ou sim, tudo isso pontua bem para o município, então o município sai ganhando pontos. Só que a gente ainda está, como está iniciando, ainda não tem tanto, sim, como você ficar classificando, mas já é uma regra estabelecida, né? Por favor. O Arruda, o que é isso? O Arruda e o Onça, né? Eles foram os primeiros projetos. Só que eles não caíram nisso, porque a contratação foi só para fazer levantamento, não para execução. Como que eles vão ficar nesta? Então, ali, como nós estávamos discutindo muito da parte dos atos convocatórios, dos projetos que estão... Então, qual que é a nossa primeira pensamento? Eu vou responder já. É terminar de cumprir a nossa tarefa de todos os projetos chegarem e estarem com atos convocatórios, licitados. Né? Então, publica, aí as empresas vão apresentar proposta. Então, o primeiro compromisso nosso é esse, para poder listar. No caso do Arrudas e do Ribeirão da Mata, ali, o Arrudas e Onça. Né? Em outubro, então, você vai terminar o projeto. O projeto sendo recebido, ele aqui nessa... Quer dizer, um dos produtos desse projeto que foi contratado é como é que diz? É o levantamento do que tem que ser feito em cada uma das nascentes, para contratar uma empresa para executar. Então, um resultado é o projeto executivo. Para poder... Então, está vendo assim, a dinâmica original era essa. O que a gente está fazendo? Nós já estamos, nos outros casos, nós estamos encurtando, fazendo o primeiro ato convocatório, que é uma coisa específica. Então, de posse do resultado desse projeto, você vai ter condições, só pode ser depois que encerrar, você pode ter condição de contratar a execução do que estava previsto no projeto. Está vendo? Então, isso aqui foi 10 meses, né? Ele começou em dezembro de 2011, né? Então, ele vai dar em torno de 10 meses para poder chegar nesse produto. Esses aqui já estão saindo aqui com 2 meses para chegar nesse produto. Mas isso vai depender da complexidade do projeto. A gente não pode falar que essa regra vai se aplicar a todos. Vai depender. Então, é muito de uma avaliação. Na hora que os subcomitês forem fazendo os projetos, da gente até já direcionar. Vamos facilitar isso para poder não gerar uma coisa que gera muita complexidade. Que eu falei com todo mundo, não lembro, pelo menos, que esse não é o último projeto, né? Dos subcomitês. Esse é o primeiro. Então, a gente tem que pensar como é que você põe a roda para, né, a máquina, a engrenagem para funcionar. Então, você faz um primeiro que gera o segundo. Então, você já tem, quando faz o primeiro, já tem que pensar no próximo. O que vai dar? Qual que é o resultado? O que você espera daquilo? Tá bom? Por enquanto, nós estamos com esse primeiro ato e segundo ato, quer dizer, aqui é a execução específica e aqui gera um segundo para poder contratar a execução. Né? Talvez a gente chegue a um ponto daqui a uns tempos, por exemplo, vou citar o Bicudo, que focou muito na execução de barraginhas. E barraginha é uma coisa mais pontual, eu estou simplificando também. Então, daqui a pouco a gente pode ter um programa aí que é de fazer barraginha. Então, você já tem quanto custa cada barraginha, quantas horas, em função um pouco do terreno, das condições. Então, você consiga já contratar sem precisar fazer tanto levantamento detalhado. Mas isso a gente tem que aprimorar. A agência vai ter que ter um banco de dados de custo de mão de obra, custo de máquina, consumo de óleo, sabe assim, em função daquilo. Mas isso está sendo feito, ela não tem ainda. Né? Tá vendo? Então, é um pouco nesse sentido. O que ficou acordado, então? Então, na reunião do dia 18 de junho agora, da CTPC, nós fechamos um cronograma. O que é a ideia? Então, vamos completar aqueles projetos, os 10 projetos aqui, ó, até aqui. Né? Esse aqui é um caso específico que tem uma análise técnica para ser feita. O projeto exige uma análise técnica diferenciada, porque inclusive, ele tinha
uma intervenção em área pública. E aí a gente precisa, para poder fazer uma intervenção em área pública, precisa da autorização expressa da prefeitura. Eu não posso, a Peixe Vivo não pode contratar uma empresa para fazer uma obra numa rua sem ter a anuência expressa de uma prefeitura. Então, esse é um caso. Não só isso, mas eu estou... Então, nós temos, qual que é a primeira coisa? Resolver o Jequitibá, o Itabirito, o Caeté Sabará, o Bicudo, Paraúna e Curimataí. Está vendo? Vamos resolver isso. Quer dizer, o compromisso meu com a agência, ou nosso, né? Então, o cronograma. E, a partir daí, a gente tem uma tabela, uma dinâmica de acompanhamento dos projetos, que vai estar no site. Então, vamos dizer, eu quero... Vamos dizer, a conselheira, a coordenadora de subcomitê é cobrada lá pelo pessoal. E o nosso projeto? Aí está lá disponível no site. O Rogério vai parar de responder assim, né? Como é que está o meu projeto? Está andando. Não, está em tal etapa. Isso aqui nós vamos aprimorar. Está em tal etapa, essa etapa, outra aqui. Tá vendo? É um aprimoramento daquilo. E um compromisso da agência de estar, como é que fala? Cumprindo com esses passos. Passa o próximo slide, por favor. Então tá. Podemos discutir. Volta lá. Você tem microfone por aí? Chegou o microfone. É porque nós estamos gravando e... Pede para identificar também, por favor. Itamar, do Conselho Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu, Ribeirão Onça. Nordeste-Norte, fronteira quebrada, outro dia. A questão é a seguinte, quando você falou da mobilização, que a equipe de mobilização vai ficar por conta da mobilização. Isso me pareceu uma decisão já tomada, isso, da forma que você me colocou aí. E me preocupa muito, porque o próprio Rio nos ensina algumas coisas, né? Ele ensina que tem uma diversidade, ele ensina que tem alguém que mora perto daquele rio, ele ensina que existe uma luta. Então, eu gostaria de chamar a atenção, não só no caso específico do Ribeirão Onça, mas eu acho que essa questão da mobilização, se ela não passar pela base, ela não fortalece a luta, né? A gente fica, na realidade, corre o risco, não estou falando que é o caso, mas corre o risco, e a gente tem que estar alerta para isso, a gente fica segregando e desmerecendo esse trabalho da base, sem conseguir fortalecê-lo. Então, eu gostaria de chamar a atenção para que as pessoas pensassem nisso, de fazer essa coisa junto com a base, de fazer essa mobilização junto com a base, que eu acho que aí tem um grande ganho de fortalecer essa base. Tá bom. Itamar, deixa eu só... Eu entendi sua mensagem e tem dois itens para a gente destacar. Relativo à mobilização, comunicação em geral na bacia, com os atores, com as comunidades, a CTCOM, que é a Câmara Técnica de Educação, Mobilização e Comunicação, aprovou um documento que vai dar um termo de referência para contratar serviços de comunicação, de mobilização, plano de comunicação, e nesse documento, está disponível, depois está no site do Vélez, tem lá metodologia, tem como é que deve ser a forma da gente trabalhar com as comunidades, são citados Paulo Freire, citado Augusto Boal, quer dizer, a linguagem tem que ser adaptada, tem que saber ouvir, trabalhar, conversar com as comunidades. Isso está lá nos documentos, é princípio aprovado pelo comitê na última reunião. O que eu falei da mobilização que vai ficar com a equipe é só para diferenciar. Nos dois primeiros projetos, a mobilização e a comunicação ficou muito com a empresa contratada. E aí nós chegamos à conclusão que era melhor ficar com a equipe de mobilização. É isso que eu quis dizer, é só para diferenciar, assim, não é? A decisão foi mais nesse sentido, assim, porque a empresa, ela vem, entra, fica 10 meses e vai embora. Então, o ideal é nós aprimorarmos a nossa forma de trabalhar permanentemente, a empresa entra para fazer aquela especialidade dela. Sabe, foi nesse sentido, não foi uma coisa assim. Então os projetos vão ter um foco mais específico e a ação de mobilizar a população, chamar, comunicar sobre o projeto, vai ficar mais focada. Agora, o que vai ser? Na hora que a empresa chega contratada pela Peixe Vivo para fazer um trabalho, o comitê, a equipe, a estrutura de comunicação nossa entrega para ela, esse é o material que você vai distribuir, é assim que você vai comunicar.
o Velhas na bacia. Você vai usar tal uniforme. Por quê? O que aconteceu com alguns casos? O pessoal fala assim, agora eu faço parte do projeto da Lume. Vou citar a Lume que está ali, porque as pessoas entenderam que o projeto era da Lume, da empresa, não era do comitê. Está vendo uma coisa para a gente aprimorar? Na hora a gente não pensou. Aí eu agora sou da equipe da Lume, quase está assim, né? Bom, para quê? Qual que é o objetivo desses projetos também? Continuando. É o comitê ter visibilidade na bacia. Ele é um ator estratégico importante. Então tá vendo assim, só estou falando para você, mas é assim, por que nós estamos repensando essas coisas? Porque ele decidiu que ia compartilhar os projetos com os subcomitês. Ele que quer dizer, então é uma forma de ser reconhecido. Então a gente tem que aprimorar a forma de comunicação para que a mensagem daquele que decidiu, né, o plenário, o comitê, que quer ser o gestor, que chegue lá na base, claramente, existe um comitê da Bacia do Rio das Velhas, que tem participação do poder público, da sociedade civil, das empresas, que decidiu que a prioridade é recuperação de nascentes. Então, aquele produtor rural lá na ponta, né, tem hoje gente que, tem uns produtores rurais que vieram lá de Morro da Garça e de Corinto, ele tem que saber que existe comitê, né, que não é o presidente aqui que está canetando, mas que as decisões são compartilhadas, etc. Eu me estendi um pouquinho, mas era só para diferenciar essa questão. E aí, voltando, esse documento da CTCOM prevê o fortalecimento das entidades da bacia, da sociedade civil, entendeu? Tem uma rubrica específica lá de fortalecimento. Nós queremos fortalecer as ONGs, que elas participem mais do processo, entendam que as empresas têm profissionais específicos contratados para participar de comitê, mas ONG é tudo voluntário, então é aprimorar a participação. Outra forma de aprimorar também que está lá, aquilo que eu citei, por que não a gente fortalecer também os produtores, a associação de produtores rurais, para eles, na hora que tiver uma recuperação de nascentes lá na parte baixa do VES, essa associação seja a entidade que possa fazer, gerando renda no lugar, eles vão saber cuidar melhor, entende? Do que se transferir para uma empresa que vai lá e contratar eles. Ou não, ou vai trazer gente de fora. Mas isso é uma discussão ainda para ser aprimorada, né? Então, a gente tem que aprimorar isso, mas é uma das formas da gente, né, envolver mais, que todos os nossos projetos têm a palavra envolvimento da comunidade na discussão. Desculpa, tem hora que eu me estendo muito. Rogério, bom dia a todos. Eu sou a todos e a todas, né? Oi. Eu sou Mércia, eu sou do Núcleo Navio e Baleia, Arrudas, essa bacia que a gente está aqui hoje, né? Uhum. Aqui, eu queria saber, porque nessa planilha aí está aparecendo nascentes, depois tem ato convocatório, né, em relação a setembro, logo depois do bebedouro. E aí, quando você responde a Cecília lá, que vai ter, depois de outubro, a gente vai ter um parecer sobre o que pode ser feito, né, para o projeto Nascentes, eu quero saber, vai ser o projeto Nascentes da Bacia como um todo, e pela complexidade da cidade, né, e cada núcleo nós temos uma realidade diferenciada. Eu quero igual o nosso. Nós temos um projeto na prefeitura. No plano diretor regionalizado da prefeitura, aponta como a região leste uma área para preservação do patrimônio ambiental e histórico. Eu quero saber qual o papel do comitê, né, junto à prefeitura de Belo Horizonte para as diversas realidades. Tá bom, só como é que comunicação é importante, a gente precisa aprimorar, né? É porque ali, Nascentes ali é o projeto hidroambiental da unidade territorial Nascentes, as Nascentes do Velhas. Engloba Ouro Preto e um pedacinho de coisa. Não é o projeto Nascentes, seus não, do Arrudas e Onça. Tá, então tá bom. Mas como é que é importante? Então, tem um mapa também, depois a gente enviar para todo mundo, o mapa das UTEs, Unidades Territoriais. Então, existe a UTE. O que é o projeto? A Deza me lembrou para complementar a tabela. O projeto Nascentes foi aprovado na última CTPC, né, para ser encaminhado para Peixe Vivo. Então, ele está ali, ele é junho de 2012, foi aprovado no dia 18. É Nascentes, mas é Nascentes do Velhas, vamos dizer assim.
Tá bom. Então, o que acontece? O projeto Nascentes foi aprovado agora. Então, ele está chegando, é mais um que está chegando. E o Cipó está em elaboração da demanda, não está pronto ainda, então não chegou ainda. Nós sabemos que está sendo elaborado tudo, já foram realizadas algumas oficinas, né, o subcomitê foi criado recentemente, então esses estão... Então, a gente fez uma previsão ali também de contratação. O Nascentes é que chegou agora, depois daqueles outros. É o primeiro depois dos 10. Né? Então, é isso que a gente está dizendo. Tá bom, Mércia? Agora, com relação à prefeitura, acho que a gente tem que... um dos objetivos aqui, das visitas técnicas, de tudo que a gente está dizendo aqui, que o Rodrigo apresentou, é uma forma da gente retomar o papel do subcomitê, de estar provocando mais, acompanhando o que está acontecendo na cidade, trazendo o debate para dentro do comitê, mas provocando também a prefeitura, a Copasa, as empresas, tudo mais. Está vendo? É um pouco nesse sentido. Não dá para a gente discutir agora. E Águas... Estou encerrando. Águas do Moeda também está sendo reestudado. Ele tinha um projeto e queria que aquele projeto fosse implantado e nós estamos tendo que reestudar ele. Alguma dúvida ali? Então, resumindo, só para dizer, os 4 primeiros, que a gente são os primeiros, são, olha bem, março de 2011, que foi aprovado no comitê. Então, já completou um ano que foi aprovado aqui. Ó. Então, está vendo, nós estamos em débito, mas conseguimos já colocar alguns. O Jequitibá, que eu falei que é minha prioridade, mas que eu tenho que resolver de qualquer jeito, porque senão eu não posso nem voltar lá na reunião. Né? O pessoal está ali. Mas eu expliquei... Falar nisso, eu quero fazer uma colocação, que eu acho que... Não, deixa concluir, deixa ela falar. Não está em débito, não. Eu até comentei com o Rodrigo ali que nada acontece por acaso, né? Que a gente está amadurecendo e está sendo bom. Eu queria fazer uma colocação com relação ao termo, equipe de mobilização. Eu acho que a gente assim, já houve a equipe de mobilização do Manuelzão. Eu acho que deve colocar, talvez, o termo equipe de articulação e coordenação dos subcomitês, porque a equipe de mobilização, agora, elas ficam dentro do subcomitê. Né? A gente pode, de repente, mudar esse termo. A equipe agora do Manuelzão é uma equipe de articulação. Equipe, né? Do comitê. Né? Do subcomitê. Né? É uma equipe de articulação. Tudo bem. Se entende que está fazendo mobilização. Quem faz a mobilização é o subcomitê. Tá. Né? Érica, subcomitê Jequitibá. Tá bom. Então, registrado, depois nós vamos fazer uma reestruturação do regimento interno do comitê e isso pode entrar também. Bom, eu acho que eu já encerrei ali, né? Então, continuando, próximo. Rapidinho agora. Aí, as outras 2 tipos de projetos que nós estamos trabalhando hoje, que aquele foi dos projetos, vamos dizer, dos subcomitês. Agora é projetos de município. A forma dos municípios participarem, e como saneamento é uma atribuição do município, por lei e tudo mais, então, saneamento é responsabilidade do município. Quando a Copasa entra no município, é porque o município concedeu à Copasa essa atribuição. Né? Então, saneamento é responsabilidade do município. Agora, para nós, saneamento é uma coisa importante. Então, o Velhas fez uma proposta de ter um programa de saneamento. E no caso específico dos projetos, de apoiar, contratando projetos, ele tem 2 linhas de trabalho. Uma é planos municipais de saneamento, porque os municípios precisam ter isso, já é obrigatório. Então, nós, enquanto comitê, achamos que é uma forma interessante da gente apoiar o município a cumprir uma obrigação, mas nos interessa plano, nós trabalhamos com planejamento. E se a gente ajudar o município a fazer o planejamento do saneamento, nós estamos ajudando a bacia. Porque, no final, a bacia do Velhas é 51 pedaços de municípios. A gente não pode esquecer isso. Né? Nós temos os subcomitês, são pedaços de territórios do município. E município que é o responsável pela gestão do território. Então, não existe bacia saudável se o território dos municípios não é bem cuidado. Então, agora eu não posso, o comitê não pode ir lá e interferir na gestão municipal, assim, de maneira muito incisiva. Então, essa é uma estratégia da gente colaborar com os municípios, o município vir para dentro do comitê e participar. E tem aumentado a participação. Então, lá estão os municípios, Ouro Preto,
que já está em execução o Plano Municipal de Saneamento de Ouro Preto. Itabirito está para ser contratado, recentemente teve uma visita lá da Peixe Vivo. E aí outros, o que tem nos outros ali diferente? Ouro Preto sozinho, Itabirito sozinho, aí você começa a ter os municípios agrupados, que é uma proposta que nós fizemos de trabalhar por subbacia. A contratação, contrata a mesma empresa para fazer o Plano Municipal de Saneamento de 4 municípios, que vão contemplar 2 subbacias lá, Taquaraçu e Rio Caeté-Sabará. Quer dizer, vamos pensar saneamento, principalmente drenagem, esse negócio, por bacia, porque não tem jeito de pensar só em município. Então, é uma forma da gente racionalizar os custos, contratar uma empresa para fazer 4 planos, mas aí a empresa vai ser direcionada para pensar aquele afluente, e não só o território do município. Isso vai nos ajudar também no nosso plano diretor da bacia, do Velhas. Então, são os que estavam mais estruturados. Então, teve os municípios pediram, fizeram a solicitação. Me empresta aquela canetinha de novo. Já estou encerrando. Então, Ouro Preto já está em execução, Itabirito já está bem adiantado, e aí os outros aqui nós vamos fazer completar dados e informação. A equipe de mobilização, junto com a Peixe Vivo, vão visitar os municípios para completar, que isso precisa ter informação do município, porque senão você não consegue dar continuidade. E outros aqui vão também ser complementados. Quer dizer, a gente fez um esforço de juntar os municípios, todos os municípios solicitarem a demanda Plano Municipal de Saneamento. Bom, então está aqui a ordem de execução, está mais ou menos nessa linha aqui. Começou com Ouro Preto, que já fez, vem Itabirito, depois vem esses outros, né, juntando essas coisas. Também esses municípios são menores, então você consegue agrupar e em uma empresa só fazer um projeto único. Bom, o outro tipo de trabalho nosso, esse é Plano Municipal de Saneamento, esse é projeto de saneamento. Então, são projetos mais específicos. O município, assim, olha, eu quero tratar esgoto em áreas rurais. Funilândia pediu, foi isso. E Funilândia apresentou tudo. Então, ele fez a demanda, tem uma deliberação 06/2011, que trata do saneamento. Então, falta completar dados, porque ele forneceu informações, mas as informações não são suficientes. Pronto. Santana do Riacho também, José Luiz, né, tinha solicitado aqui, né? Então, a gente, na última reunião da Câmara de Projetos, foi aprovado para encaminhar também a demanda de Funilândia e Santana do Riacho. Isso é uma outra forma de trabalho. Plano municipal já é uma metodologia específica. É uma metodologia que serve para todos os municípios, inclusive porque o Ministério da Cidade já definiu, né? Agora, esse caso aqui cada um vai ser um. Então, é projeto para sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Então, esses 2 foram aprovados para ser encaminhados para Peixe Vivo para poder contratar. Mas contratar, quer dizer, para você publicar o ato convocatório, você tem que completar as informações. Prudente de Moraes também estava muito incompleta. E os outros aqui, Caeté, Itabirito, Nova União, Sabará, Corinto, Itaguaras de Minas, que eram projetos específicos, os projetos eles precisavam de muita complementação, uns projetos não atendiam a deliberação, e aí a gente fez um acordo com esses municípios de discutir projetos depois da conclusão do Plano Municipal de Saneamento Básico. O plano é que dá diretrizes para os projetos. Por que esse daqui, Funilândia, entrou? Porque Funilândia estava isolado. Então, era um projeto mais específico, em área rural, então a gente chegou à conclusão que podia trabalhar com esses 2, Funilândia e Santana do Riacho. Então, é isso que está hoje aqui, esses atos convocatórios, esses 4, esses aqui ainda tem que completar muita informação, a demanda chegou recentemente, que é Águas do Gandarela, que é Rio Acima, a gente teria que complementar, talvez, chamar os outros municípios, Raposos, para poder participar dessa discussão aqui, do plano municipal. Bom, esqueci de alguma coisa? Tem alguma pergunta assim? Então, resumindo, finalizando, essa tabela foi apresentada na última reunião da Câmara Técnica de Projetos, junto com a diretoria da Peixe Vivo, para a gente estabelecer, esse é o nosso cronograma de trabalho. E agora nós vamos fazer um esforço concentrado no que couber da Câmara, da equipe de mobilização, e aos municípios para completar a informação. Da Peixe Vivo para poder ir elaborando os atos convocatórios, os que tiver, volta lá, e os que forem prioritários, né? Então, assim, naquela sequência de prioridade, né?
Eu falei assim, o Jequitibá para mim é uma prioridade, porque é o primeiro dos 4 aqui, ó, de março de 2011. Depois a gente vai continuando, né? Ó, tem uma sequência lógica, tá bom? Por favor. Sebastião Albino, Taquaraçu. Eu estou com uma dúvida, a participação do comitê é só a partir do projeto? Comitê ou do subcomitê? Não, do comitê, né? Tá. É a partir do projeto ou também no plano? Porque o plano é uma exigência já do município de cumprir a exigência a nível até federal, né? De fazer o plano municipal. Isso é uma exigência. Nós estamos abrindo a possibilidade para os municípios pedirem ao comitê para ajudar que no plano. Ajude na elaboração do plano. No plano? No plano municipal de saneamento. A minha dúvida é que você só entraria a partir do projeto, então está no plano também. Mas aí nós combinando com os municípios, vão elaborar o plano e depois discute os projetos. Okay. Para a maioria deles, mas alguns 2, que foi Funilândia e Santana do Riacho, foram contemplados ali com a discussão de projeto, porque eles cumpriram o que a deliberação exigiu, cumpriram exatamente, e foram os 2 melhores pontuados. A PXV fez um relatório de pontuação dos municípios. Então, para eles não serem prejudicados, então eles foram contemplados com os 2 projetos. Os outros precisavam completar muita coisa e já estavam sendo contemplados nos planos municipais de saneamento de subbacias, ok? Aqueles que eu falei que vão aguardar. Zé Luiz quer falar. Como é que está? Encerrou, né? Não, Rogério, Zé Luiz, do Cipó. Eu estou entendendo que quem acompanha o dia a dia junto ao CBH Velhas e a agência é o coordenador do subcomitê, é isso? Eu não entendi. Quem é que acompanha essas atividades aqui? É o coordenador do subcomitê? Tá. Nós estamos também estruturando essa forma de procedimento. O que está acontecendo é isso mesmo, e é o que a gente quer. Quer dizer, sem ser uma obrigação dos coordenadores do subcomitê, mas que eles acompanhem a execução. Porque, já que são eles que fizeram a proposta do projeto, eles estão ajudando as empresas a dar os encaminhamentos necessários que estão previstos nos projetos. E é o que a gente espera. Não ser uma obrigação, mas que os subcomitês, não só os coordenadores, possam acompanhar, participar. Então, existe reuniões periódicas, a gente faz reunião com a empresa, com a Peixe Vivo, e faz, vamos discutir o estágio do projeto, se está atendendo, se não está atendendo, o que precisa melhorar, é nessa linha mesmo. Não uma obrigação, mas isso o comitê está trabalhando para poder ser um procedimento já corriqueiro. Tudo bem, então eu estou entendendo que a gente se dirige ao coordenador para fazer esse link. De preferência, eu acho que a coordenação de cada subcomitê, se você tem dúvidas sobre o projeto, os projetos. Agora, no caso dos projetos de saneamento, já é uma demanda do município. Então, tem projeto de subcomitê e projeto de saneamento. O projeto de saneamento já é uma demanda do município, né? Então, é uma coisa mais, a ligação é mais do município com o comitê, entendeu? E com quem no comitê? É importante a gente ter esse canal definido? Tá, pode ser com a estrutura. Senão fica só cobrando de você. Não, mas pode ser com a estrutura do comitê. Tem lá, tem equipe de mobilização, eles recebem, eles visitam o subcomitê do ONSA. Quem estiver lá está representando a estrutura nossa. Então, ele pode trazer a demanda, não precisa falar direto comigo, mas no final vai chegar, né? Entendeu? O Procópio quer exemplificar, eu estou precisando passar para o próximo item, hein? No caso, Procópio, do subcomitê do Ribeirão da Mata, no nosso caso, nós tivemos a oficina, onde foi debatido dentro do subcomitê, as oficinas realizadas com o corpo do subcomitê como um todo, que decidiu pelo projeto. No nosso caso, ainda era iniciando, ainda estava mais complexo, mas sempre eu tive a Ardersa como referência nossa de contato com a equipe. Tinha uma diferença também de sermos próximos, ambos do Guaicuí, mas o tempo todo, tanto eu quanto o Rodrigo e o Bruno Alac, que somos os coordenadores dos segmentos, mantivemos esse contato constante. Começou-se o trabalho, nós vimos a necessidade, pelo menos eu, por exemplo, vi que era necessário que eu acompanhasse
para a par, cada oficina realizada, nós acompanhamos desde o primeiro dia, fizemos correções, reunimos, após a primeira oficina da empresa, nós tivemos uma reunião naquele local, já com participação não só da agência, como a presença do grupo de mobilização, a equipe do comitê, como pessoas da bacia, prefeituras que estavam presentes, ou seja, quem estava presente sentou à mesa. E já decidimos, já fizemos uma série de correções. E a cada reunião nós fomos evoluindo no trabalho exatamente para aprimorar isso. Mas o contato sempre foi através da DERSA, que é quem faz o link comitê com o subcomitê. E isso aprimorou o trabalho. Agora, ficou focado realmente nos 3 coordenadores. Agora, eu acho que isso é pouco. Os membros dos subcomitês têm uma responsabilidade muito grande, não é só os 3 coordenadores, é o subcomitê. Então, eu acho que tem sempre aprimorar esse processo para que eu tenha mais pessoas co-participantes. É como se nós tivéssemos ali uma formação espontânea de uma Câmara Técnica de Execução do projeto. Obrigado, Procópio. Então, encerrando, hoje, a parte da tarde, nós vamos apresentar isso ao plenário, aos conselheiros do comitê. Tem alguns aqui, né? Eu estou vendo aqui alguns conselheiros, mas vou convidá-los, reafirmar o convite para vocês estarem aqui à tarde, para poder a gente confirmar isso que está aqui, né? É um compromisso de cronograma de execução. Então, é importante vocês estarem aqui para a gente confirmar esse nosso acordo. Isso foi um acordo feito com a agência, que é um cronograma de execução para ser cumprido, e a gente espera cumprir, assim, né, um compromisso de todo mundo. Tá bom? Muito obrigado, viu, gente?